Fala aí, jovens! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. E o tema de hoje, tipos de erosão. Vamos aprender então como que se dá esse processo, como esse processo ocorre e, basicamente, os principais agentes que provocam erosão. Então, de início, erosão é o conjunto de processos que desagregam e transportam solo e rochas morro abaixo ou na direção do vento. Vale destacar morro abaixo pela ação da gravidade e da água e o vento também como agente erosivo. Então, esses são os principais agentes que vão provocar erosão. A erosão pluvial, provocada pela ação da chuva na superfície, basicamente está na ação de cada gota de água ao encontrar o solo exposto. Ou seja, esta ação é acelerada quando a água encontra o solo desprotegido de vegetação. Seja ele por desmatamento ou por ação natural, quando o solo é exposto e recebe o impacto de cada gota de água da chuva, essa tem força suficiente para desagregar os torrões do solo, jogando as partículas desprendidas para cima e para longe. E esse processo é chamado de salpicamento ou splash, que basicamente tem o papel de preparo para o arraste das partículas, ruptura dos agregados, selagem do solo e aumento do escoamento. Tudo isso provocado pelas gotas da chuva, ou seja, o impacto de cada gota na superfície tem o papel, além de desagregar as partículas, de compactar o solo, reduzir a porosidade e aumentar o escoamento superficial. Ou seja, se menos água infiltra, mais água escoa. Quando esse processo se intensifica, acontece a erosão superficial ou laminar, que é quando a água corre uniformemente pela superfície do solo, transportando as partículas sem formar canais definidos. Apesar de ser um tipo de erosão com ação mais amena, essa é responsável por grandes perdas anuais na agricultura, pois a parte superficial do solo que tem sua fertilidade é lixiviada ou até mesmo arrancada pela ação desse tipo de erosão. Quando esses canais passam a se definir, a água intensifica a sua ação e o aprofundamento desses canais vão ocorrer. E eles passam então a ser chamados de sulcos com profundidade inferior ou até 50 centímetros de profundidade, passa a ser chamado de ravina quando atinge profundidade superior a 50 centímetros, podendo chegar até 1,5 m de profundidade. E, acima disso, já são considerados como vossorocas. Diferença básica entre as ravinas e as vossorocas se dão pelo formato do seu leito, em que as ravinas têm um formato mais parecido com o V e as vossorocas um formato mais parecido com a letra U. Ou seja, ambas não vão ter o fundo reto. Quando as vossorocas ou nível de base, essa por sua vez para de se aprofundar, passa a ter o fundo do seu leito aplanado. Então vai ter o fundo com água e mais plano. Vale lembrar que cada porção superficial onde esses fenômenos ocorrem perdem sua função original e em muitos casos geram perdas que exigem algum tipo de investimento para conter o avanço da sua ação. E quando esse avanço não é contido, quando há intensificação desse fenômeno, as perdas são multiplicadas. Vale lembrar ainda que cada porção dessa que é retirada da superfície é transportada e depositada em algum local. Quando esse local, que esse sedimento todo é depositado, é um corpo d'água ou um vale, esse fenômeno é chamado de assoreamento, que na verdade é uma acumulação de sedimentos no fundo de vales, rios, lagos, canais ou represas, sobretudo estimulados principalmente pela ação antrópica. Então, desde o início, no fenômeno do salpicamento, quando encontra o solo desprotegido, isso pode ser intensificado pela ação humana. Quando desmata ou deixa o solo desprotegido, todo esse processo em cadeia vai ocorrer e o ponto que isso pode ser observado são nos fundos de vale, de lagos ou de rios que estão recebendo esse sedimento. Então, o assoreamento provocado em algum local tem sua origem muitas vezes muito distante dali. O fenômeno que ocorre dada a água das chuvas é o fenômeno de deslizamento, que ocorre basicamente quando a chuva intensa encontra o solo, infiltra no solo
e acaba desestabilizando o mesmo em áreas de encosta, sobretudo em encostas mais íngremes, provocando então o movimento de massa, que pode ser fluxo de rochas, desabamento de encostas ou fluxo superficial de lama e detritos. O rio, em distintos momentos, vai provocar erosão, vai transportar o sedimento e também depositar esse sedimento. Vale lembrar que a intensidade dessa ação será de acordo com a caudalosidade do rio. Então, no momento em que o rio tem sua velocidade da água intensificada, o poder erosivo é maior. No momento em que o rio tem a velocidade da sua água reduzida, o poder erosivo é menor. E isso acontece tanto no decorrer do curso, quanto em diferentes épocas do ano, sobretudo em relação ao regime hídrico de cada região que o rio percorre. Já a ação eólica, provocada pelos ventos, tem sua ocorrência intensificada, sobretudo em regiões desérticas e na porção litorânea, onde as partículas transportadas pelo vento, ao se chocarem com a superfície rochosa, através do atrito, vai provocar a desagregação de partículas dessa rocha, intensificando assim o processo erosivo. E uma vez desprendidas as partículas da rocha, essas, por sua vez, serão transportadas pelo vento, de acordo com a sua direção e intensidade. Vento mais intenso tem capacidade de transportar partículas maiores, vento menos intensos só tem capacidade de transportar partículas menores. E essas vão ser depositadas de acordo com a intensidade do vento. Já a erosão marinha, também provocada pela água, sobretudo a ação das ondas se chocando com as rochas, também tem o poder de provocar erosão. O próprio oceano, o próprio mar, tem o poder de erodir, transportar sedimento e também de depositar sedimento, em muitos casos, formando as praias. Então, de maneira geral, os processos erosivos transportam o material que já foi alterado da superfície da Terra de um local e depositam no outro, através dos agentes erosivos, como já foi visto, o vento, a água e a força da gravidade. Como a erosão move o material sólido alterado, novas porções da rocha fresca e inalterada vão sendo expostas ao intemperismo. E esse, por sua vez, vai cumprir o seu papel, que é de desagregar e decompor a superfície exposta. Se você não viu a aula de intemperismo ainda, clica no primeiro link da descrição logo em seguida e você vai compreender melhor como se dá o processo de desagregação e decomposição da rocha através dos diferentes tipos de intemperismo. Então é isso. Fico por aqui. Espero que tenha ajudado. Aproveita para enviar esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que vai gostar desse assunto. Até a próxima!